Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que significa sermos perfeitos como o Pai Celeste? No texto que nós acabamos de ler. O que significa sermos perfeitos como o Pai Celeste no texto que nós acabamos de ler? Essa é a primeira do total de 7 perguntas que eu quero fazer para vocês nessa noite, e também quero responder todas as perguntas relacionadas e voltadas ao tema que foi proposto. Qual é o tema da mensagem? Perfeitos como o Pai Celeste. E a primeira pergunta é essa: o que esse texto de Mateus quer nos dizer? O que ele significa sede perfeitos, ou sejamos nós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste? Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Toda boa hermenêutica, ou numa linguagem mais simples, mais acessível, toda boa interpretação, ela deve partir simplesmente do texto que você leu. Eu digo isso porque às vezes nós fazemos uma pergunta, ou nós ouvimos as escrituras, ouvimos uma pregação, e nós queremos coisas extraordinárias demais, nós queremos coisas mirabolantes, nós queremos coisas tão complexas, e nós não nos voltamos para o texto, nós não nos voltamos para as escrituras, para entender e para enxergar aquilo que está escrito. Então a resposta para essa primeira pergunta, ela não pode, com certeza absoluta, estar fora do texto. Ela precisa necessariamente estar contida nesse texto. E eu quero agora ler mais alguns versículos que fazem parte, que compõem o nosso contexto, para que você entenda e para que eu consiga responder a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Do total de 7 que serão feitas e respondidas: o que significa sermos perfeitos como o Pai Celeste? Eu sei que a sua Bíblia está aberta, ainda em Mateus, Evangelho segundo Mateus, Vera, capítulo 5, versículo 38 até o versículo 48. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, esse Pai Celeste, faz nascer o seu sol sobre bons, e somente bons. Esse Pai Celeste faz vir a chuva, essa chuva que caiu agora há pouco, apenas sobre os justos. Leitura equivocada, leitura errada, permitam que eu corrija a minha leitura então. Versículo 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Versículo 48: portanto, vírgula,
sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, como eu dizia, a explicação do texto, ela está contida no texto. É muito interessante que o versículo que eu li agora pela terceira vez, que diz que nós devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai, ele não começa sede perfeitos. Começa assim na sua Bíblia? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Uma declaração imperativa, uma ordenança. Existe um portanto antes. E é interessante isso, porque esse portanto é uma conjunção que indica uma ligação daquilo que foi dito anteriormente, para que haja uma conclusão de fato e uma ligação entre aquilo que está vindo agora. E o que foi dito, bispo Josué, antes do versículo 48? Quais são as palavras que são ditas? Que nós devemos retribuir os nossos inimigos, fazendo o quê? Pagando o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Que nós devemos amar apenas aqueles que nos fazem o bem, porque é o que está escrito. É isso que está escrito? Que nós devemos, no momento em que nós formos feridos na nossa face esquerda, nós devemos voltar o murro direito no outro. É isso que está escrito? Não. O que está escrito? Não resistir ao perverso, andar a segunda milha, entregar a túnica, entregar a capa, amar os amigos, amar aqueles que fazem o bem para nós, mas também amar os nossos inimigos. Então vocês percebem, queridos irmãos, que o texto, ele não está vazio, o texto ele não está solto, mas há uma conexão. Quando nós falamos de perfeição, quando nós falamos que precisamos trilhar o caminho da perfeição, sendo perfeitos como o nosso Pai Celeste, há uma base, há um referencial, há uma plataforma na qual nós podemos estar seguros. Existe um referencial, você pode olhar para trás, amém? Porque você vai perguntar: ser perfeito como Deus, mas como Deus é? O que Deus faz? Que tipo de caráter Deus tem? E nós temos no texto um Deus que é bondoso, amém? Nós temos no texto um Deus que é misericordioso, nós temos no texto um Deus que é generoso. Ser perfeito como Deus é. A resposta para essa primeira pergunta, o que o texto de Mateus quer nos dizer: como ser perfeito? Haja como Deus agiu, fale como Deus falou, pense como Deus pensou no seu tempo de encarnação. Vamos proceder da maneira como Deus procedeu. A gente às vezes procura coisas mirabolantes demais, eu dizia isso, e é tão simples. A perfeição é você olhar para Deus. A perfeição, Cádimo, é você olhar para Deus como seu referencial. Lembra do tempo de escola dominical? Você tinha 4, 5, 6 anos de idade, e a professora da escola dominical, ela ensinava para você assim: o que Jesus Cristo diria, o que Jesus Cristo faria. A gente se afasta tanto do evangelho simples de Deus, porque nós estamos tão cheios às vezes, tão sobrecarregados de uma mentalidade teológica, de uma mentalidade dogmática, de coisas, de fazer, de cumprir regras e normas, que a gente se esquece da simplicidade do evangelho. A primeira pergunta é respondida assim: olhe para Cristo, olhe para Deus. O que significa sermos perfeitos como o Pai Celeste? É agir como Deus agiu. Você imagina Jesus Cristo de repente num caminho, encontrando alguém que está atribulado, alguém que está caído? O que Jesus Cristo faria? Viraria as costas?
ele diria: bem feito, porque você não respeitou a lei de Moisés? O que ele faria? Ele acolheria. Ser perfeito não é vestir as melhores roupas. Ser perfeito não é ter a melhor fala. Ser perfeito não é ter a melhor doutrina. Ser perfeito é você agir como Deus agiu. E infelizmente, e eu vou ingressar agora na segunda pergunta, porque senão não vou dar conta de cumprir as 7 perguntas. Muita gente quer determinar como nós somos perfeitos. A religião, sobretudo, quer dizer que tipo de perfeição você deve ter. Mas a religião, ela não pode falar em nome de Deus. A igreja, enquanto instituição, ela não pode falar em nome de Deus. A segunda pergunta que eu quero fazer para os irmãos e responder: o que é ser perfeito de acordo com a religião institucionalizada? O que é ser perfeito de acordo com a religião institucionalizada? Abra sua Bíblia, por favor, em João, pertinho, capítulo 1, versículo 18. E reserve essa leitura, que daqui a pouco nós iremos fazer. A religião pode falar no nome de Deus? A religião pode falar no nome de Deus? Não pode. A religião não pode falar. Não pode. Quem é o único que pode falar no nome de Deus? Paulo, Barnabé, Moisés, Tiago, Josué, Alexandre, Marcinho, Jailson, Cádimo. Quem pode falar no nome de Deus? Quem pode dizer o que é a perfeição? Quem pode dizer qual é o caminho da perfeição? Somente aquele que conheceu e que conhece o Pai. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Simples assim. Quem é que pode falar? Aquele que conhece, aquele que experimentou, aquele que não apenas estava em Deus, mas está em Deus, está no Senhor, no Pai. Então você quer ser perfeito? Quem quer ser perfeito aqui? Amém? Eu sei que essa palavra nos assusta um pouco. Ser perfeito, mas entenda a perfeição como uma meta a ser alcançada. Uma meta que você nunca vai alcançar, mas precisa alcançar. Pastor, entendi nada. Como eu nunca vou alcançar? Porque perfeito, de maneira absoluta, integral, só existe um, que é Deus. Mas nós estamos no caminho da perfeição. A perfeição, como a santidade, é também como a glorificação. Nós estamos diariamente sendo o quê? Aperfeiçoados, santificados e glorificados. E durante toda a eternidade nós estaremos o quê? Sendo santificados, sendo aperfeiçoados e sendo glorificados. E você vai alcançar essa santidade plena? Você vai alcançar essa perfeição plena? Ou essa glorificação? Não. Mas sempre estará no caminho da santificação, da glorificação e do aperfeiçoamento. Mas para ser perfeito, você precisa olhar para Cristo, porque Ele é aquele que conhece o Pai. A religião diz para você: não faça. A religião diz para você: não toque. A religião diz para você: não pense assim, não se vista assim, não coma isso, não fale com o cádmio, porque o cádmio é desviado, ele frequenta o de volta à palavra. Não converse com o cádmio, não se vista como o cádmio. Por quê? Porque a minha religião diz que eu preciso me comportar assim. Queridos, todos nós já vivemos experiências danosas, dolorosas na religião. Deixa eu contar, permitam que eu conte uma experiência particular minha. Posso contar? Me dão essa liberdade? Há quase 20 anos atrás, eu tive um encontro com uma pessoa, a minha mãe. E eu cresci em um ambiente
extremamente religioso. Pensa num ambiente religioso, pensou? Pensa? De onde você veio de repente? Multiplica por 10, multiplicou? Era onde eu congregava, era a criação que eu tive. Eu não podia jogar futebol, eu não podia fazer uma série de coisas, usar bermuda, usar camiseta. Eu ia trabalhar, minha esposa já foi, cadê? Está ali atrás, ela não me deixa mentir. Eu ia trabalhar usando calça social, e sapato social, e camisa social. Mas era um escritório, pastor Josué? Não, para lavar pratos. Eu era merendeiro. Lavar pratos. Parecia que eu estava indo fazer uma entrevista de um emprego em um órgão público, porque eu fui criado em uma religião. Eu fui criado debaixo de usos e costumes. Mas para encurtar a história, a minha mãe, eu já depois de casado, certa vez ela me viu usando uma bermuda. Imagine o pastor Josué, há 20 anos atrás, de bermuda e de regata laranjada. Eu nunca vou esquecer. Imagina aí, há 20 anos atrás eu pesava um pouco menos do que eu peso hoje. Imagina só. Você não vai pecar se você imaginar. E eu vou fazer uma oração de unção especial sobre a sua vida, para que você durma bem, sem nenhum pesadelo. E a minha mãe olhou para mim, olhou de alto a baixo, e falou assim: agora você usa bermuda? Agora você usa regata? Irmãos, ser repreendido por qualquer pessoa já é chato, e ser repreendido pela própria mãe é mais chato ainda. Mas eu aprendi uma coisa que eu estou desenvolvendo desde lá até aqui, e quero desenvolver mais ainda. Eu falei para minha mãe: eu uso bermuda, eu uso regata, eu ando descalço, eu faço tudo aquilo que eu não podia fazer. Eu jogo bola, eu assisto, eu vou no cinema, eu como comidas e faço coisas que eu nunca fazia antes. Sabe por quê? Porque eu sou livre. Ser livre em Deus é estar no caminho da perfeição. Amém? Isso é ser perfeito em Deus. Não é fazer coisas para Deus, não é fazer coisas na igreja ou para a igreja. A religião nos enclausura, a religião nos coloca num pacote e coloca um selo e uma identificação dizendo como você deve se comportar. Mas não, a religião não tem autoridade de falar no nome de Deus, no lugar de Deus. Somente existe um que pode falar o que é santidade, o que é glorificação, o que é perfeição, o que é vida cristã. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito do Pai, que estava no seio do Pai, que conhece o coração, o espírito, as entranhas do Pai, o coração do Pai, o desejo do Pai, tudo do Pai, e Ele nos revela e diz para nós: vocês precisam ser perfeitos, mas não perfeitos conforme a igreja tal, não perfeitos conforme a instituição tal, a religião tal, mas perfeitos como o Pai Celeste. Isso é perfeito, isso é ser perfeito. Qual foi a primeira pergunta? O que significa ser perfeito de acordo com o texto que nós lemos. Segunda pergunta: o que é ser perfeito de acordo com a religião institucionalizada. Terceira pergunta, posso fazer a terceira pergunta? O que é ser perfeito de acordo com o evangelho orgânico de Jesus Cristo? Entenderam? O que é ser perfeito de acordo com o evangelho orgânico de Jesus Cristo? Volte para Mateus, mesmo capítulo que nós estávamos lendo, que é o capítulo 5. O que é ser perfeito de acordo com o evangelho orgânico de Jesus Cristo? 5:38 ao 41. Quem achou, diga achei. Só vocês e o restante vai achar. Ouvistes que foi dito:
olho por olho, dente por dente. Isso foi dito, queridos, não apenas para aqueles que viveram no tempo de Moisés. Há uns 30 anos atrás eu escutei a mesma coisa, olho por olho, dente por dente. Já escutou isso também? Olho por olho, dente por dente. Mas o evangelho orgânico, o evangelho vivo, o evangelho transformador de Cristo Jesus, nosso Senhor, diz uma outra coisa a respeito da perfeição, a respeito do caráter e da vontade de Deus. Versículo 39: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Eu perguntei no início dessa ministração: quem quer ser perfeito? Todo mundo levantou a mão. Está certo levantar a mão? Certíssimo, deve levantar a mão. Mas quando você se depara com uma palavra como essa, dói um pouco, não dói? Você se sente, às vezes, distante demais dessa realidade espiritual. Quando vem o perverso, você resiste, você dá o troco, você ofende quando também é ofendido, ou você segue de acordo com o caráter de Deus, ou você segue de acordo com o coração de Deus, ou você segue de acordo com os princípios de Deus que devem governar a nossa vida. É interessante que o texto, continuando, olha só: eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Versículo 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Eu acho esse texto muito interessante. Eu já compartilhei algumas vezes com os irmãos, alguns vão se lembrar. Essa referência que Cristo diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Cristo, ele não simplesmente tirou isso de qualquer lugar, pensou em 1 milha e colocou e falou para Mateus registrar. Essa referência é uma referência histórica, que fazia parte do direito da legislação romana, no tempo em que Roma estava se assenhorando sobre Israel. Um soldado romano, qualquer patente que fosse, ele tinha o direito de fazer qualquer judeu dentro do território da Palestina, levar toda a sua tralha, levar todas as suas coisas por 1 milha. Imagine você, o Brasil sendo invadido, qualquer povo, não importa, não vamos colocar nenhum povo específico, mas alguém invada o seu território. E aí, quanto que pesa uma caixa dessa aqui, irmãos? Uns 30 quilos? Faça de conta, Jair, que eu sou o invasor, eu sou o agressor que invade o seu país, e eu tenho que levar essa caixa aqui nas costas. Mas eu olho para o Jailson e falo assim: por que eu vou levar 1 quilômetro, 1 milha? Por quê? Se eu tenho esse aqui para levar. Qual seria o seu sentimento? Gratidão, oh, graças a Deus, louvado seja Deus, porque eu estava morrendo de vontade de levar uma caixa nas costas. Você vai se comportar assim? Naturalmente falando, qual é a nossa reação? Negar, resistir. Entende agora o texto melhor? Quando Cristo fala: não resistais ao perverso, no teu direito, querido, que foi invadido, no teu direito que foi usurpado, no teu território, naquilo que é teu, quando é tirado o teu direito, quando é tirada a tua razão, Cristo diz: não revide. Isso é ser perfeito, esse é o caminho da perfeição. Aquele soldado tinha que caminhar, aquele judeu tinha que caminhar com as tralhas do soldado, não apenas 1 milha, mas segundo Cristo, exceder. Eu amo a palavra do Senhor, amém? Porque o direito romano daquela época, Marcinho, dizia assim: você, judeu, deve caminhar 1 milha, mas Cristo, ele vai contextualizar,
Ele vai inovar, vai revolucionar e vai dizer assim: não ande 1 milha, não ande aquilo que o direito diz para você andar, mas ande 2, faça o dobro, faça mais, vá além, ser perfeito, de acordo com o evangelho puro e orgânico e vivo de Cristo. Não é fazer aquilo que te pedem para fazer, não é ir até o ponto da mediocridade. Ser perfeito de acordo com o evangelho de Cristo é ir além, é dar um passo a mais. Isso significa amar aquele que te persegue, isso significa não ofender aquele que te ofende, é caminhar a 2 milha com aquele que te persegue. Essa é a terceira pergunta. É fácil? Não é fácil. Mas é possível? Com certeza absoluta é possível. Sim, porque é possível? Porque nós temos Deus em nós. É muito fácil você fazer para o próximo aquilo que você deseja fazer, aquilo que você quer fazer, mas e além? Não exige mais de nós? Sim ou não, irmãos? Exige ou não exige mais de nós? Muito mais de nós. Isso é o caminho da perfeição. Nessa semana, uma pessoa me procurou, eu faço um curso juntamente com ela, e ela sabe que eu sou pastor. E ela me perguntou o seguinte: como é que você faz quando você é procurado pelos irmãos da sua igreja para dar um aconselhamento pastoral? Eu falei: eu aconselho de acordo com as escrituras, com os princípios do evangelho, aquilo que eu entendo das escrituras. Aí ela, pensando que iria me apertar, perguntou o seguinte: e se for uma pessoa que não crê no seu Deus? E se for uma pessoa que não crê em Deus nenhum, um ateu, uma pessoa ateia, e aí, o que você faz? Eu olhei para ela e disse o seguinte: não há dificuldade alguma. Eu pergunto para essa pessoa, seja para o muçulmano, para o espírita, para o ateu, para qualquer um que tenha religião ou não tenha religião, ou pense diferente daquilo que eu penso, se ela precisa de ajuda, eu pergunto: o que é que você quer? Qual a sua necessidade? Você quer um abraço? Eu te dou um abraço. Você quer apenas falar? Eu vou sentar e vou ouvir você falar. Quer que eu ande junto com você? Eu vou caminhar junto com você. Evangelho não é dar para o outro aquilo que você quer dar. Evangelho é você oferecer aquilo que o outro necessita. Quantos precisam de carinho, de abraço, de luz, de cura, de perdão, mas você fala: não, até aqui eu vou, daqui em diante eu não vou, porque eu não sei fazer, porque isso fere com os meus limites humanos. Eu não consigo escutar um grito, porque eu já perco a paciência, ou no máximo um grito, 2 não. Somos ou não somos assim? Comigo só grita 1 vez, 2 não, 2 não, só 1 vez. Escutar apenas um grito é o teu limite. Mas sabe o que Cristo te pede nessa noite? Escute o 2º grito, escute o 3º grito, escute o 4º grito. Pastor, você está falando que é para eu sofrer desse jeito? Não, eu estou falando para você viver o evangelho conforme Cristo nos ensinou. Vá além dos teus limites. Isto é ser perfeito, e nós podemos ser perfeitos em Deus. Primeira pergunta, qual foi? O que significa ser perfeito de acordo com o texto de Mateus, que é olhar para quem? Para o Pai. A resposta está no Pai, o Deus que é benigno, que é misericordioso, que faz a chuva cair sobre os bons, sobre os maus, que faz o seu sol brilhar e esquentar os maus e os bons. Segunda pergunta: o que é ser perfeito de acordo com a religião, com a instituição? O que é ser perfeito? É fazer de acordo com o que eles mandam, mas nós não somos perfeitos assim, amém? Nós somos perfeitos de acordo com a terceira pergunta: o que é ser perfeito de acordo com o evangelho orgânico de Cristo. Queridos, antes de iniciar a quarta pergunta,
Eu quero contextualizar para que vocês entendam a quarta pergunta que eu vou fazer. Nós vivemos em um mundo cada vez mais acelerado, sim ou não? Às vezes a gente não consegue, como eu falei agora há pouco, parar um minutinho para tomar um café. Isso acontece com você? Porque nós estamos o quê? Produzindo, correndo, trabalhando. É bom fazer isso? É bom produzir? Irmãos, é bom produzir? Claro que é. É bom estudar? É bom trabalhar? Vi um não aqui na frente, mas não vou nem indicar, porque depois você passa no meu gabinete, tá? Vamos ter uma conversa. É bom trabalhar, é bom produzir, é bom viver, é bom amar, é bom ter prazer, é bom fazer tudo que Deus permite que nós façamos. Mas o grande problema é quando nós somos envolvidos, quando nós somos presos, quando nós somos capturados, algemados, e para que você entenda, escravizados por essas coisas. É uma pressa, é um vai e vem, é um corre, você não consegue nem perceber que você está vivo. Meu irmão, inspira aí, por favor, vai, enche os seus pulmões de ar. Agora solta pela boca. Soltou? Mais uma vez. Você está vivo. Para pensar que você está vivo. Pastor, entendi nada que isso tem a ver com ser perfeito. Ser perfeito significa entender o que Deus está fazendo. Aquilo que você tem da parte de Deus. Significa você ter menos pressa e você investir mais tempo em Deus. A gente corre de um lado para o outro, e a gente não se apercebe para quem está ao nosso lado. A gente não percebe quem está casado com a gente. Estou mentindo? Não percebe quem está dentro da nossa casa. A gente não percebe os nossos filhos que estão na nossa casa. Porque a gente corre demais. Você quer ser perfeito? Vá mais devagar. A quarta pergunta, contextualizando já, por que a pressa é a inimiga da perfeição? Já ouviram o ditado que a pressa é a inimiga da perfeição? Já? E por que a pressa é a inimiga da perfeição? Sabe por quê? Aquele que tem pressa, irmão Rodolfo, preste atenção, meu jovem. Quem tem pressa tem um olhar descuidado. Quem tem pressa não se envolve, não se relaciona. Já viu o casal de namorado apressado? Já viu? Já viu? Um casal de namorado fica quanto tempo junto? Eu lembro que eu namorava, namoro ainda também, viu? Namoro com a minha esposa. Eu ficava 7 horas na casa dela. 7 horas. E a mãe dela falava assim: meu filho, vai embora para tua casa. Tá tarde. E o pai falava: você quer que eu te leve em casa? Com muito amor, é claro, né? Com muito amor. Vai embora para tua casa. Amanhã você volta, toma café da manhã com a gente, almoça, janta. Mas vai embora logo, porque está perigoso. Por quê? Porque não tinha pressa. Porque o amor não é apressado. Estão entendendo o que eu estou falando com vocês, queridos? Estou falando de perfeição. O amor não tem pressa. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz que o amor é o quê? Vocês me ajudam? Eu não vou abrir o texto não. Se a minha memória falhar, vocês vão me ajudar. O amor é o quê? É paciente, benigno, longânimo, não arde em ciúmes, não se ufana, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor, ele é paciente. O que é ser paciente? Paciente é o contrário de quê? De ser impaciente. Nós precisamos aprender a investir tempo em nossos relacionamentos humanos e principalmente em nosso relacionamento que é o mais importante,
divino, o nosso relacionamento com Deus. Quer ser perfeito? Seja paciente. Quer ser perfeito? Invista, gaste tempo com Deus. Porque a pressa é inimiga da perfeição, Rodolfo? Porque quem tem pressa tem um olhar descuidado. Quem tem pressa não tem envolvimento. Quem tem pressa é imaturo demais. Faz tudo de qualquer maneira, aquela lambança só. Os meus filhos lá em casa têm pressa de limpar a casa para descer. Tem muita pressa. Adivinha por quê? Porque eles querem brincar. Eles querem jogar videogame, querem jogar bola, querem ir para o bomba comer lanche e batata frita. E a casa é limpa em 5 minutos. E aí, o que você acha de uma casa limpa em 5 minutos? Fica um brinco, não fica? Imaturidade. Quer ser perfeito? Gaste tempo com o Senhor. Eu quero ler 3 textos, queridos. 3 textos. Porque quando eu penso em relacionamento, quando eu penso em não ter pressa, quando eu penso em como investir o meu tempo com Deus, eu olho lá para o Antigo Testamento. Eu tenho uma figura que é extraordinária para nos ensinar a investir bem o nosso tempo e a sermos perfeitos. Sabe alguém que entendia de perfeição no Antigo Testamento? Sabe quem é? O nome dele? Davi. Pastor Josué, Davi. Ô pastor, tem tanta gente boa lá. Coloca até um Sansão, mas um Davi não. Davi, perfeito. Mas eu vou explicar para você, porque eu entendo na minha percepção que Davi caminhava no caminho da perfeição. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 27. Eu quero ler 3 textos com você. Qual a pergunta mesmo, a 4ª pergunta? Porque a pressa é inimiga da perfeição. Eu estou respondendo, e agora eu quero falar positivamente de como investir o nosso tempo com Deus. Achou? Salmo 27, versículo 4. Quem achou, diga achei. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Destaque no seu coração a palavra contemplar, e repita e memorize. Fala, contemplar. Mais uma vez, que não vai doer. Contemplar. Quem dormir, eu vou chamar daqui. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Esse sentimento de Davi, eu quero traduzir numa palavra, é relacionamento. Amém? Primeira palavra, que a gente leu o Salmo 27, contemplar. Segunda palavra, relacionamento. Repita que não vai doer, relacionamento. Salmo 51, volte só umas páginas na sua Bíblia, por favor. 51, do versículo 1 até o versículo 3. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Eu quero traduzir esse sentimento de Davi como confissão. Por isso eu disse para você que Davi era um homem que caminhava no caminho do aperfeiçoamento, caminhava no caminho da perfeição. Mas por quê? Porque ele não pecava? Hein, pessoal? Davi não pecava? E muito, e era profissional, demais da conta. Davi errava demais. Davi não podia ver um rabo de saia. Ele era esperto. Davi, ele pecava muito. Mas já parou para ver nas Escrituras que é um dos poucos homens que as Escrituras declaram que conhecia Deus, que era um homem segundo o coração de Deus?
Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque Davi tinha um coração contemplativo. Quem contempla o Senhor, quem quer olhar o Senhor, quem quer ver o Senhor, é alguém que está caminhando na perfeição. Diga amém. Davi tinha um coração de relacionamento, de identificação com Deus, de estar junto a Deus. Davi, ele queria estar com Deus, ele preferia estar com o Senhor do que fazer qualquer festa. Davi tinha um coração, queridos, e aprenda essa lição. Se você não aprendeu, desenvolva, de confessar. Quer ser perfeito? Confessa. Não é para o padre, não é para o pastor Josué, não. Confessa os teus pecados, confessa as tuas dúvidas, confessa as tuas fraquezas, confessa tudo que você precisa confessar para Deus. Quanto mais eu confesso quem eu sou, quanto mais eu me entendo e digo que sou pequeno, que sou fraco, que sou frágil, que sou insignificante, que não consigo caminhar sozinho, eu estou trilhando o caminho da perfeição, porque eu abro espaço no meu coração para o trabalhar de Deus. Aquele que não confessa quem é, aquele que não reconhece quem é e quem Deus é, não experimenta perfeição. Ser perfeito não está ligado a não errar. Isso no escopo das Escrituras. Ser perfeito é errar, mas é errar entendendo que Deus me perdoa, porque Ele é grande. É errar entendendo que o sangue de Cristo me perdoa de todos os meus pecados. E eu vou errar, eu vou continuar errando, infelizmente, não porque eu quero ficar errando, porque eu sou fraco, eu sou limitado, mas eu contemplo o Senhor, e ao contemplar o Senhor, eu sei que nele e dele vem a minha salvação. Eu me relaciono com Deus, eu invisto tempo nesse relacionamento, eu fico mais do que 7 horas com Deus, eu fico todo o tempo que eu estou acordado com Deus, como disse o apóstolo Paulo, orando a todo tempo, tendo comunhão a todo tempo, desfrutando a todo tempo. Está almoçando, desfrutando. Está dirigindo, desfrutando. Está conversando, mas está desfrutando do Senhor. É relacionamento. Aprendendo com Deus, entendendo o coração de Deus, manifestando quem Deus é e confessando quem você é diante do Senhor. Essa é a 4ª pergunta. Ainda faltam mais 3, e o tempo vai dar, eu tenho certeza. Foi a 4ª ou foi a 5ª? Foi a 4ª. Não, foi a 5ª. A pressa foi inimiga da perfeição. Perdão, eu esqueci de falar. O que podemos aprender com Davi para trilharmos o caminho da perfeição? Então, o que nós podemos aprender? Contemplação, relacionamento e confissão. Foi a 5ª. Só para saber se vocês estavam atentos ou não à ministração. Está todo mundo muito atento, graças a Deus. 6ª pergunta, queridos. O que a expressão Pai Celeste pode nos ensinar sobre a perfeição? Já parou para pensar nisso? Pai Celeste, a gente fala direto, né? Pai Celeste, a gente ora, Pai Celeste, soberano Deus. O que isso quer dizer? O que a expressão Pai Celeste pode te ensinar? O que você pode aprender com essa expressão? Eu quero ler 2 textos para responder essa pergunta. Volta lá para Mateus, por favor. Capítulo 6, só um pouquinho à frente de onde nós estávamos. Amém? Quem achou Mateus capítulo 6? Eu quero ler com vocês apenas 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 10. Depois nós vamos para um outro texto, lá em Colossenses. O que a expressão Pai Celeste nos ensina sobre a perfeição? Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos tentar entender de modo muito resumido esse texto. Pai nosso que está nos céus. Então é um Pai o quê? Celestial. É um Pai celeste. É a primeira informação. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
faça-se a tua vontade, assim na terra, como já é feita essa vontade, onde, queridos? No céu. Você percebe que o céu é um ambiente, é uma atmosfera, coloca o nome que você quiser, onde a vontade de Deus é feita. Está claro para você? Essa informação está contida no texto. E você percebe também que Jesus, ao ensinar essa oração do Pai Nosso, Ele ensina a oração, mas a igreja ainda não está estabelecida? Ou tinha igreja estabelecida? Não, essa oração é feita o quê? Antes da cruz. Então, é uma oração para todo homem fazer. O muçulmano pode orar? O espírita pode orar? E o católico pode orar? E o evangélico pode orar? E você pode orar? E o ateu que não acredita em Deus, se ele acreditar, ele pode orar? Porque esse Pai, eu quero que você entenda agora essa relação de perfeição. Eu não tenho perfeição em mim mesmo. Amém? Eu não sou perfeito porque eu sou bom. Eu não sou perfeito porque eu nasci pronto. Viu, Gil? Eu estreiei na vida. Eu sou perfeito e caminho no caminho da perfeição, porque eu tenho uma herança dentro de mim, eu tenho uma origem, eu tenho uma vida, eu tenho um mantenedor, eu tenho uma força, eu tenho um Pai que me gerou com toda a perfeição que eu preciso ter, com toda a santidade que eu preciso ter, com tudo aquilo que eu preciso desenvolver, está dentro de mim, porque eu não sou filho do diabo, eu não sou filho de Satanás, eu sou filho do Pai Celeste, e o reino de Deus está dentro de nós. Esse Pai Celeste, essa atmosfera espiritual e celeste já está dentro de nós. Ser perfeito como Pai é entender que eu tenho uma identidade, esse cordão que nos liga, porque o nosso cordão umbilical, ele foi rompido com a nossa mãe no momento que nós nascemos, mas o nosso cordão umbilical espiritual jamais foi rompido, amém? Jamais será rompido. Nós precisamos estar ligados ao Senhor. Mais um texto, abra sua Bíblia, ainda no Novo Testamento, em Colossenses capítulo 3, estamos já caminhando para o encerramento dessa ministração. Quem está feliz, diga amém. Colossenses capítulo 3, versículo 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi ressuscitado com Cristo aqui? Levanta a mão. Tem gente que não foi, mas eu tenho certeza que essa experiência vai ser sua, meu irmão. Amém? Você vai desfrutar dessa experiência na sua vida. Portanto, esse portanto, lembra da nossa aula de gramática no início? Ele é o quê? É uma conjunção que indica o quê? Uma conclusão daquilo que foi dito anteriormente e ligando aquilo que está sendo anunciado a posterior. Amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas daqui de baixo, rasteiras, pensa de qualquer maneira. É isso? O que diz a sua Bíblia? Buscai as coisas lá do alto. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Errei tudo? Já foi? Faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você quer ser perfeito? Eu sei que você quer ser perfeito. Busque as coisas lá do alto. Amém? Busque as coisas lá do alto. Ser perfeito é viver no espírito de ressurreição. O espírito de ressurreição é aquele espírito que sabe que todas as coisas, incluindo a morte, que é o último inimigo a ser vencido na nossa experiência humana, todas as coisas já foram vencidas em Cristo Jesus. Tudo já foi vencido. Você pode ser perfeito, meu irmão. Você pode começar a ser
cada vez mais perfeito em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeira pergunta: o que significava o texto de Mateus em relação à perfeição? Segunda pergunta: o que a religião diz, como devemos ser perfeitos? Terceira pergunta: o que o evangelho orgânico diz, como ser perfeito? Quarta pergunta: por que a pressa é inimiga da perfeição? Quinta pergunta: o que Davi nos ensina sobre o caminho da perfeição? Sexta pergunta: o que a expressão Pai Celeste nos ensina sobre a perfeição? Sétima pergunta, e vou encerrar após a sétima pergunta: qual é o papel de Jesus Cristo em nossa busca pela perfeição? Eu não posso encerrar sem mencionar Jesus Cristo, porque as palavras de Mateus, elas não são ditas por Mateus, amém? Mateus registra, mas as palavras são de Cristo, aquele que revelou o Pai. Então, qual é o papel de Cristo em meu caminho da perfeição, ou na busca pela perfeição? Eu separei 3 sentenças e vou compartilhar brevemente as 3 sentenças que fazem parte da resposta dessa pergunta: qual é o papel de Cristo em nossa busca pela perfeição? Parte 1 da nossa resposta: Jesus é o tradutor da mensagem do Pai. Posso ouvir um amém? Jesus é o tradutor da mensagem do Pai. Eu me lembro agora de uma comunhão que a gente teve, irmão Marcinho, lembro dessa comunhão, em que um irmão falou assim, que Jesus Cristo é o nosso Hermes das Escrituras. Eu vou explicar. O deus grego Hermes, falando de mitologia, era o deus que trazia a mensagem dos olimpianos, dos deuses do Olimpo, para os mortais, porque havia necessidade de traduzir, interpretar, de decodificar. Jesus Cristo é essa ponte, esse Hermes hermenêutico de fato, que traz a mensagem do Pai e fala assim: eu vou aplicar a perfeição do Pai em você, eu vou traduzir a santidade do Pai em você, eu vou traduzir o caráter do Pai em você. Então, qual é o papel de Cristo? É traduzir, é manifestar, é ministrar a mensagem de Deus em você. Meu irmão, ainda que você não carregue essa Bíblia debaixo do braço, mas muito mais importante do que carregar a Bíblia, é você carregar, e isso você faz, é você conter, não as letras pretas, não as escrituras, mas muito mais importante, é você ser um receptáculo, um recipiente, um tabernáculo da palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Você carrega a palavra de Deus em você. Segunda parte da pergunta, Jesus, ou da resposta: Jesus é o modelo da perfeição a ser conquistada. Ser perfeito como Paulo, ser perfeito como Moisés, ser perfeito como Tiago, ser perfeito como João, ser perfeito como Jesus. Ele é o modelo, o autor da fé, o desenvolvedor da fé, o consumador da fé. A perfeição, para nós, tem um referencial, tem um modelo. Olhe para Cristo, Ele é o modelo a ser seguido. E para encerrar, Jesus é a vida que nos aperfeiçoa. Amém, queridos? Jesus é a vida que está dentro de você. Quando você de repente se sentir desanimado, ou não tão perfeito como você deveria ser perfeito naquela ocasião, naquela situação, entenda uma coisa: há uma vida que pulsa dentro de você, a vida de Deus, a vida de Cristo. E eu tenho certeza absoluta, como escreveu o apóstolo Paulo: aquele que começou a boa obra de Cristo, Ele é fiel para completá-la. Quando você nasceu, meu irmão, quando você nasceu, nesse tempo
esse tempo que a gente entende tempo humano, você já recebeu um cartão escrito assim: obra perfeita de Deus. Você talvez não veja, graças a Deus, obrigado Deus por isso, você é uma obra perfeita de Deus. Pastor, mas você não me conhece? Conheço, irmão, porque eu me conheço. Aliás, nem me conheço tanto como eu deveria me conhecer, e às vezes me assusto comigo mesmo, e quanto mais não me assustaria com você, que eu não conheço tanto quanto eu. Mas eu sei que eu sou uma obra perfeita de Deus, não por valor próprio, não por condição própria, não por força própria, mas porque é uma vida pulsante, vencedora e ressurreta dentro de mim, que já garantiu a perfeição e o caminho do aperfeiçoamento. Perfeitos como o Pai Celeste. É nesse caminho que nós estamos.